Oi, eu nem sabia o que falar, se eu ia falar, e eu demorei muito pra tentar fazer qualquer vídeo explicativo. A verdade é que eu simplesmente decidi desaparecer. Sabe quando a gente sente que tá meio incompleto com nós mesmos? Foi isso que aconteceu ultimamente. Eu decidi parar e eu tava desanimado, tava pra baixo. Muitas coisas aconteceram. E eu percebi que eu não gravei, né, obviamente. Eu falei que teria um próximo vlog da viagem a trabalho lá em janeiro e não aconteceu. Porque eu desanimei em postar, eu desanimei em editar, eu desanimei. Eu fiquei tão feliz quando eu comprei a câmera que eu tô gravando aqui pra vocês, quando eu comecei a editar coisas simples e mostrar minha vida, e de repente eu me vi questionando por que eu estava fazendo tudo isso, se isso fazia sentido pra mim, se eu estava feliz com tudo isso. Mas ao mesmo tempo eu sabia que isso me fazia bem de alguma forma, e não faz sentido. Ou talvez faça sentido. E o mais engraçado de tudo é que as pessoas me perguntavam o porquê que eu não postava, o porquê que eu tinha sumido, principalmente daqui do YouTube. E eu nem tô falando, meu Deus, seguidores, nada disso. São pessoas próximas a mim que vieram me questionar, pessoas do trabalho, pessoas fora do trabalho, do porquê que eu não tava afim de postar. E eu não sabia responder. Eu nunca liguei para opinião alheia, e isso nunca me importou. Mas de repente eu comecei a pensar o que as outras pessoas iam achar da minha vida, se isso fazia sentido, se eu tava passando vergonha na internet. Mas era alguma coisa que eu gostava, então eu falei assim, cara, por que que eu parei? O auge foi semana passada. Eu cogitei semana passada a vender minha câmera. Nossa, tá ventando bastante aqui onde eu moro. E olha só que ponto nós chegamos. Eu comprei a câmera para começar a fazer vlog e mostrar. De fato, eu nem ganho dinheiro aqui. Tô muito longe disso acontecer. Mas eu cogitei a possibilidade de vender a minha câmera, coloquei para vender. Quando a segunda pessoa demonstrou interesse, porque a primeira demonstrou e desapareceu, mas quando a segunda pessoa demonstrou interesse e realmente quis comprar, me deu uma sensação de, meu Deus, eu conquistei, eu fui atrás, eu tava tão feliz e de repente eu tava desfazendo de uma coisa que eu queria tanto. E aí eu chamei uma amiga minha pra conversar, perguntei pra ela assim, Júlia, se ela estiver escutando, não falei Júlia, né? Eu falei assim, por que que eu senti, faz sentido eu senti isso? Eu senti tristeza e eu não queria me desfazer, mas por que que eu fiz isso, né? Ela me disse uma coisa que me deixou muito feliz. E se você colocou pra vender, em um momento você sentiu desconforto ou você se sentiu triste diante disso, é porque você sabe que não é pra vender agora. Você não tá precisando agora desse dinheiro, tá? Então, guarda. E foi muito estranho essa fala, e principalmente agora vindo gravar, porque eu peguei a minha câmera, ela tava completamente descarregada, no fundo do guarda-roupa, o meu microfone quase que empoeirado dentro da caixinha, a caixinha, na verdade, toda empoeirada, e eu falei assim, mas meu, por que que de repente eu me vi tão perdido? Sendo que era uma coisa que eu sempre gostei. E embora eu tivesse feito poucos vlogs aqui, acho que eram 4, eu de repente me vi fazendo uma das coisas que eu mais gostava, saindo um pouco da minha rotina, ou mostrando a minha rotina. E pode ser que tudo bem, eu não tenha nenhum retorno financeiro diante disso, eu não tenha nenhuma remuneração, mas era algo que me fazia bem. E a gente precisa dar nome às coisas, né? Eu ouvi isso em um podcast antigo, que chama Para Dar Nome às Coisas. E a gente precisa nomear essas coisas e eu tava me sentindo muito triste. Eu acho que eu precisava me ouvir muito, sabe? Muitas coisas aconteceram, um fim de um relacionamento, estresse no trabalho, a minha filha de 4 patas nem sempre aqui comigo. Então, eu precisei me silenciar e entender o que estava acontecendo. E a primeira coisa que onde eu me silenciei foi aqui. E eu me vi, depois de um tempo, com vontade de estar aqui de novo. E foi aí que eu percebi que eu quero recomeçar. E que eu sei que nem sempre vai ser fácil, e nem sempre eu vou ter retorno, e nem sempre as coisas vão ser do jeito que a gente quer. Uma coisa que eu falei até há pouco tempo com um amigo meu do trabalho, que eu falei assim, nossa, ficar vendo o número desanima, né? Eu nem tava com expectativa alta, mas quando você vê, você tá com poucas visualizações, poucos inscritos, pouco tudo, e meio que desanima. E ele falou assim, amigo, mas é assim no começo. E eu fiquei realmente pensando sobre isso depois. E se você tá aqui, muito obrigado, porque eu voltei. E eu quero realmente produzir conteúdos legais que mostrem quem eu sou, que continuem mostrando quem eu sou, sem aquela pressão que eu tinha em cima de mim mesmo. Ninguém fazia nada, ninguém falava nada a respeito disso, mas aquela famosa autocobrança que mais te machuca do que te ajuda, era isso que estava acontecendo. Então eu precisei parar, eu precisei repensar, e a Fernanda, minha terapeuta, foi um grande apoio nisso tudo.
Falei, o Juan da edição que lute, cara lavada, sentado no chão, liguei a câmera, peguei o tripé e quis abrir meu coração de certa forma. Então é isso, eu voltei. Em breve tem vídeo novo.